Guerreiros, saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo. Fazer um rápido estudo aqui, ou melhor dizendo, uma rápida observação. Apocalipse 22, o versículo 28 e o 29, um texto bastante conhecido, diz assim: a todos quantos ouvem as palavras da profecia deste livro. Observa que deste é um pronome demonstrativo. Deste livro, faço essas proclamação. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas neste livro. Observe que é outra demonstração, pronome demonstrativo. E se alguém, esse já é o 19, e se alguém tirar algo da profecia, ou melhor dizendo, algo das palavras do livro desta, pronome demonstrativo mais uma vez, desta profecia, Deus tirará a parte que lhe caberia da árvore da vida e da cidade santa, das bênçãos descritas neste livro. Mais uma vez, pronome demonstrativo. Guerreiros, a observação que eu quero fazer é que muitos mesmo, às vezes pegam esse versículo de forma isolada para aplicar que tanto a retirada ou a tirada do versículo 19 e o acréscimo do versículo 18, eles acham que essa fala é uma fala voltada para os 66 livros. E na verdade isso é conhecido como anacronismo histórico. Por quê? Porque o escritor ele não está com essa mentalidade. E dentro do próprio texto, analisando o seu contexto, você vê que a mentalidade do escritor não é essa. O acrescentar do versículo 18 e tanto o tirar do versículo 19, se alguém o fizer isso, não está voltado para os 66 livros que nós temos, conhecido como Bíblia. Não, de maneira nenhuma. Quando analisamos o próprio contexto, observa que o próprio João fala, esse é o meu testemunho, né? A todos quanto ouvem, melhor dizendo aqui, ó, a todos quanto ouvem. Aqui o texto está em grego, mas esse é o meu jeito também de aplicar, né, essa forma, essa didática. Tenho essa metodologia para passar, porém observa que eu sempre trago para o português para nós entendermos da melhor forma. Observe. Sendo assim, então observa que o próprio escritor, sendo João, ele fala, todos aqueles que ouvem. Ouvem o que, irmão? A palavra, aqui ó, logos, que é a palavra. Logos, que é a palavra. Palavra de quê? Logos, teus profeteias, dessa profecia. E qual é a profecia? Ela se encontra onde? Se encontra neste livro. Profecia tu Bíblio, que ó, tu Bíblio é deste livro. Aqui, ó. Livro. Quando você analisa no começo do próprio livro conhecido, livro do Apocalipse ou das Revelações, Apocalipse 1:3, está escrito lá as profecias que estão contidas neste livro. Então, o próprio João, a mentalidade dele está focada neste livro, nessa revelação, na profecia que está dentro desse livro. Então, ele fala, todos aqueles que ouvem, aqui ó, ouvinte, que é ouve o que? As palavras que está desta profecia, que está neste livro, ou que neste livro se encontra, né? Está, observa aqui, ó, neste livro, e aqui eu falei que deste aqui é o que? Deste aqui é o pronome pessoal demonstrativo, porque está demonstrando neste livro aqui.
Se alguém, aqui se encontra, acrescentar. Então esse acrescentar aqui, ó, esse acrescentar, ele não está voltado, como muitos pensam ou usam, para os 66 livros. Nada disso. Até porque isso é tanto um anacronismo histórico, que anacronismo, irmão Gildo, é você querer colocar algo dentro de um tempo que não é permitido se colocar. É você tentar encaixar esse acrescentar e esse tirar que se encontra aqui, voltado para os 66 livros. Se nem esses 66 livros, conhecido como Bíblia, existia ainda. Nada disso. Essa fala, ela está totalmente voltada para o próprio livro do Apocalipse. O próprio escritor, e eu mostrando aqui, estou mostrando para que vocês vejam. Observa, ouve a palavra dessa profecia que se encontra neste livro, né? No livro, neste, se alguém tirar, ou melhor dizendo, não tirar, se alguém acrescentar, olha aqui, que é o vocábulo hebraico, epíter, se alguém acrescentar, aí ele fala, olha, se alguém acrescentar esta, acrescentará, olha aqui, ó, e aqui, quem entende do grego sabe que aqui está voltado para o futuro, esse final aqui, o grego ele trabalha com sua finalidade, a sua parte final chamada de desinência, acrescentará roteos, você mesmo sabe, é Deus, acrescentará Deus as pragas, aqui ó, pregas, as pragas. Observa que o próprio contexto está mostrando tudo que está dentro do próprio livro desta profecia, ou a profecia que se encaixa nesse livro, que está nesse livro, que é conhecido como o livro das revelações. Aqui ó, acrescentará a este quem? Que acrescentar, Deus acrescentará a ele as pragas das vergamenas em tobíblio tudo. O que é isso? Que está escrita onde? No livro do Apocalipse, que está escrito aqui, ó, Bíblio. A este será acrescentada as pragas. Então, quando alguém fala, irmãos, não devemos tirar e nem acrescentar a palavra que se encontra no livro, não está tratando dos 66 livros, nada disso. Nada de Apocalipse, Gênesis, Êxodo, melhor dizendo, Gênesis, Êxodo, Números, os profetas maiores e menores, não. Está voltado para o próprio contexto do Apocalipse. Sendo assim, observamos ainda o próprio versículo 19. O próprio versículo 19, o qual você tem na sua própria versão português. E se alguém tirar algo da palavra do livro desta profecia. Mais uma vez aqui, ó, se alguém, aqui já é o tirar. A expressão afele, aqui ó, afele é a expressão tirar. Se alguém tirar da onde, irmão Gildo? Está voltado para os 66 livros? Não, não está voltado. Se alguém tirar, olha aqui, ó, da palavra, aqui ó, mais uma vez, ó, aqui ó, logos, que é palavra, aqui é logo, apenas está o seu final, ele está diferente porque o grego trabalha dessa maneira, mas a expressão é a mesma. Se alguém tirar aqui ó, o artigo, se alguém tirar da palavra, aqui ó, da palavra, logo tu Bíblia tes profeteias, observa, profeteias, então você já sabe o que é a profecia, se alguém tirar, aqui está onde? Aqui é o Bíblia, que está neste livro, aqui, ó. A profecia que encontra nesse livro está, aqui se encontra. Então, esse tirar, ele está voltado para o próprio livro, essa própria revelação, para o próprio livro de Apocalipse. Sendo assim, mais uma vez, da mesma forma que se alguém acrescentar, Deus acrescentará
as pragas que se encontra escrita, grega menos, neste livro, a este que acrescentar, da mesma forma, aquele que tirar das palavras, dessas profecias que se encontram neste livro, da mesma forma, olha aqui, ó, arfeloi, roteos, tumeros, autu, porque Deus tirará, aqui, ó, ou melhor dizendo agora, retirará, né, que se encontra futuro, Deus retirará, por que Deus? Porque olha aqui, ó, teos, Deus retirará parte, meros, parte dele que se encontra na árvore da vida, aqui, ó, árvore da vida. Agora, olha essa expressão para você ver se todo o contexto não é isso. Na sua própria versão portuguesa tem aí, ó, Deus tirará parte que lhe caberia da árvore da vida. Olha aí na sua versão bíblica, da cidade santa. Isso é Póleos, Tes Hagias, tom grega menos, então Bíblia tudo da cidade santa, que está escrita, ou também da árvore da vida, da cidade santa, das bênçãos, que está escrita, grega menos, que é escrito, aqui, ó, escrito, aonde? Neste livro. Então o próprio contexto está confirmando, autenticando, ortogando e carimbando o que eu estou mostrando aqui. Observe isto. Às vezes eu saio porque o aparelho pode apagar e eu tenho que dar um toquinho para ele permanecer mostrando. Então observe aí, este é o contexto que está embutido tanto o acrescentar e o retirar. Irmão Gildo, você estava falando então que pode ser acrescentado ou retirado algo dos outros 66 livros? Não, não estou confirmando isso, até porque o próprio Deuteronômio 4:12, Deus ordena não acrescentar. O próprio Deuteronômio capítulo 12, o próprio proverbista, no capítulo 30, ele fala para não fazer isso. Eu só estou falando que muitos pegam esse texto, esse versículo 18 e 19, de uma forma isolada, para falar que tanto esse acrescentar e tanto tirar está voltado para os 66 livros, sendo que na verdade não está. Que o próprio contexto está mostrando que o escritor está voltado à fala, tanto para o próprio livro do Apocalipse, porque a profecia se encontrava neste livro bíblico, e o próprio início desta obra, no capítulo 1, versículo 3, está mostrando isso, que podemos observar com atenção esse versículo 18 e 19.